Olá, pessoas! Podcastirmãos.com pós-créditos entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que com certeza faria uma ruptura para enfrentar o verão e o inverno da Espanha. Olha isso! Olha, não é uma ideia ruim não, viu? Então. Mas aí, a gente viveria só uns 2 meses por ano, né? Nossa, é verdade. Viveria só outubro, né? E maio. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Daniel Sass, que olha só, o interno dele é apaixonado pela Apple, mas o externo dele não. Quem será que vai gravar com a gente? O interno ou o externo, hein? Boa. Eu sou o Daniel Sass e tô aqui com o Thiago de Mello, que botou uma janela fake ali pro interno dele trabalhar feliz. E pra entender essa, o pessoal vai ter que assistir os cortes do podcastirmãos.com no YouTube. Exatamente. Olha, eu sou o Thiago Mello e tô aqui com o Alex, que eu acabei de descobrir que ele é designer, então o sonho de todo designer é ter uma ruptura pra poder aguentar o trabalho, né? Olha só. Mas ele também ia viver muito pouco, né? Meia hora por dia. Eu sou o Alex e eu tô aqui com o Paulinho, que tá muito feliz de Cristo ter feito a ruptura dele com o velho homem. Olha isso, gente. Eu não imaginava. Rapaz, eu não sabia que tava permitido já ser crente. É, então. Muito bom, gente. Nós estamos aqui pra bater papo sobre essa série que explodiu nossas cabeças nessas últimas semanas. Sim, essa série que só nós aqui 5 assistimos. Exatamente. Mas a gente vai tentar convencer mais pessoas a assistirem a série, né? Eu tava na crise, assim, a gente vai fazer um programa pra gente conversar sobre a série, ponto, just né? for fun, né? Porque, assim, se alguém vai ouvir, eu não sei. Foi uma série que foi lançada pela Apple TV Plus, que ainda não é tão conhecida no Brasil, né? Principalmente. Tem muita gente que, por uma resistência à própria Apple, não quer assinar um pacote de R$10 por mês, o mais barato de todos no momento, né? R$9,90 por mês. Mas a gente conseguiu vencer essa barreira. Na verdade, nós já tínhamos, né, Apple TV só pra poder assistir os filmes do Harry Potter e da Adri quando estavam só lá. Verdade. E nós assistimos essa série Ruptura e estamos aqui com os amigos que a gente descobriu que também viu, inclusive eu fiquei sabendo da série por conta do Thiago que tá aqui com a gente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o subtexto dessa série, né? Muito mais do que discutir ou fazer uma crítica ou uma análise da série. Vamos conversar sobre os temas que a série levanta nesse pós-créditos que está de volta aqui na programação. Não, tá ruim. Não? Eu acho que a gente tem que falar assim, 5 motivos de por que você tem que ver a série. Pode ser. O Evangelho segundo Ben Stiller. Tudo bem, Stiller. Perfeito. Olha, eu vou te falar, joga aqui, hein? Já tô fazendo bagunça na abertura. Se o Paulinho tivesse falado pra mim, fofa, senta aqui, vamos assistir uma série que o Ben Stiller é o diretor, mas nem ferrando que eu ia assistir essa série. Nem você, nem ninguém no mundo. Ó, Ben Stiller, nunca te critiquei, viu? Não. Muito bem, gente, estamos aqui para falar de Ruptura, essa série maravilhosa que chegou do nada, né? Ninguém esperava. Todo mundo criando expectativa para nova temporada de Stranger Things, Better Call Saul. Better Call Saul também não é, também não é tanta gente que vê assim. Mas tem tanta coisa, os super-heróis todos aí, as novas temporadas de novos super-heróis. Mais um super-herói dentro do outro super-herói, no multiverso do outro super-herói. Exatamente. Então, e de repente, Ruptura está aí rompendo com nossa mente. Implantando novas informações na nossa mente. E assim, a gente vai fazer um começo, uma boa parte desse episódio sem spoilers, pra falar com quem ainda não viu, que vai ser a maior parte, espero, né? Que as pessoas que não viram a série também ouçam esse programa pra gente poder falar de como é legal assistir essa série. Sim, ó, e eu já quero falar aqui logo de cara pro pessoal, assim, que tá meio tristinho. Mas eu não vou assinar porque eu já assinei tantos outros streamings e tal. A Apple, ela dá uma chancezinha aí. Eu acho que tem alguns de você dias, tirar uns 30 dias de graça. 30, assim, de a gente teste, não confirmou sabe? isso. Uma semana, 30 gente, dias. Você pode fazer o teste na sua conta, na conta da sua mãe, da tua esposa. Olha as dicas, né? Não fale que Então, se todos moram na mesma casa,
São 7 dias cada ruptura. 7 dias, tá. 7 dias. Ah, dá pra assistir, gente. Dá pra São assistir, 9 7 dias dá pra episódios. assistir, ó. É claro que não é patrocinado, né? A Apple não patrocinaria o podcast irmãos.com, Podia, né? né? Então Podia, mas tá perdendo. eu não preciso nem falar isso, mas tem muita coisa legal lá, gente. Tem umas séries incríveis lá que estão muito no low profile mesmo. A galera não tem falado, mas tem muita coisa legal pra explorar dentro da Apple TV Plus. E essa é uma delas. E é aquilo, né, cara? A gente fica tentando, o nosso cérebro fica tentando achar paralelos com coisas que a gente conhece, né? Então, assim, vieram referências a muita coisa na nossa mente, na minha mente, conforme foi assistindo. Eu vi coisas de Lost, né? Não tem como não ver Lost, paralelos com Lost, principalmente na quantidade de teorias que se levanta. Isso foi bem legal. Eu assisti tudo de uma vez, mas eu tenho a impressão que foi lançado um episódio por semana, não foi? Foi separado, sim. Então, que volta, né? Porque hoje a Netflix trouxe essa coisa de trazer a temporada toda de uma vez, se perde muita discussão sobre a série, né? E com certeza a segunda temporada dessa série vai trazer muito mais a cada episódio discussões, porque na primeira ninguém sabia ainda do que se tratava, foi descobrindo aos poucos, a gente descobriu depois que ela já tinha terminado de ser exibida, mas eu acho que é o tipo de série que a cada capítulo, perdeu, né? A cada episódio vai ser lançado com teorias, com discussões, vídeos vão ser lançados sobre ela. Não, na segunda temporada com certeza a gente vai acompanhando, vai discutindo, a gente podia até criar um grupo de discussão, olha só, porque, gente, era tão gostoso na época de Game of Thrones, não sei se vocês acompanharam assim também. A gente, a cada episódio de Game of Thrones, a gente assistia junto com os amigos, depois a gente discutia e falava mal e tal, falava bem. Não, foi super legal. Eu tenho saudade disso, assim como foi na época de Lost também. E Ruptura trouxe isso, né? Da gente poder voltar a discutir a série, também com elementos que lembram Lost. E a menina acorda do mesmo jeito que o Jack acorda em Lost, né? Perdido, sem saber onde tá, tentando descobrir o que aconteceu e tal. E nós vamos descobrindo junto com o personagem. Eu vi gente fazendo referências a The Office. Eu achei meio absurdo no primeiro momento, mas eu consegui encontrar alguns elementos, principalmente o constrangimento de estar numa empresa que tenta fazer o seu ambiente ser agradável, né? Então, aquela coisa, aquelas dancinhas, aquelas festinhas. As dinâmicas, meu Deus do céu. Acabou lembrando The Office. Tem um filme chamado O Pagamento, que é baseado num conto do Philip K. Dick, que é a premissa de que o cara, porque trabalha numa empresa que exige sigilo, durante o período que ele trabalha, a memória dele vai ser apagada. Só que no caso do pagamento, a memória é apagada enquanto ele tá naquele projeto. Não tem liga e desliga não, sabe? E não tem como não referenciar Black Mirror, né? Por conta da sim, tecnologia, pra mim foi de cara Black Mirror. A coisa da tecnologia retrô também, né? Aquela coisa dos computadores de tubo, os relógios, as paredes e tal. E a tecnologia também que é aplicada na Ruptura, né? Então, pra mim, assim, lembrou muito Black Mirror por conta desse paralelo, assim, do antigo, né? Igual o Paulinho falou, das TVs de tubo e tal, do jeitão, das roupas, das cores, com o moderno, que é chip, telona e tal, no externo. E pela sensação de sempre de, vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim. Em qualquer momento, vai dar ruim. Gente, eles vão descobrir alguma coisa, vai dar ruim, sabe? O que eu gosto muito, eu gosto muito daquela câmera parada, assim, ó. Tipo, não tem nada acontecendo, mas parece que a qualquer momento algo vai acontecer muito ruim. Mas não é aquele ruim de filme de terror que faz pá! Não. Não. É o ruim que você vai descobrir, sabia, sabe? Eu acho que é exatamente essa sensação do The Office, né? É exatamente essa sensação de você tá vendo que tá vindo, você sabe que vai vir, e aí vem, e aí dá uma agonia. Mas é que o The Office, pra mim, dá uma agonia assim de, ai meu Deus, que vergonha! Então, é só diferente a sensação, mas a expectativa pra ela talvez seja parecida, né? Tem esse paralelo aí. Mas vamos então pra premissa. Vamos pedir pro Thiago contar a premissa pra gente? Eu vou contar, já que eu fui o primeiro evangelizador dessa série. Exato, como nosso missionário de Ruptura. Então, essa série é uma série que foi escrita por um cara, vou pegar minha cola aqui, que chama Dan Erickson, que é um cara que trabalhou no mundo corporativo por muitos anos. E que nunca tinha escrito nada dele. Não sei se ele não tinha escrito, mas é a primeira obra dele que é aceita pra ser feita uma série. Talvez seja a primeira que ele escreveu também, não tenho essa informação. Ele não é um roteirista conhecido nem nada. Não, ele não é. Inclusive, essa história ela foi escrita há muitos anos atrás. Ele escreveu ela, elaborou, deixou ela mais ou menos pronta. E só quando surgiu a oportunidade de pensar em produção é que ele foi apresentar ela como uma obra para esse formato de série, né? Porque e pra quem que ele foi apresentar, gente? Pra quem você
pensaria apresentar um roteiro maluco como esse? Nonsense. Ben Stiller. Quem mais preparado para conduzir um projeto como esse do que Ben Stiller, de Zoolander? Então, isso é muito surpreendente porque a gente não conhece esse lado do Ben Stiller, né? Na verdade, ele não é um diretor, né, conhecido e tal. Cara, tem um filme dele que é A Vida Secreta de Walter Mitty. E que entra um pouquinho nessa linha, né? É um filme que ele foi o protagonista, né? E esse filme é muito importante, porque além dele ser muito bom, é um filme que mostra uma outra cara do Ben Stiller. A gente conhece o Ben Stiller como um comediante, né? Aquele cara que faz vários filmes assim, engraçadinhos, filmes de sessão da tarde. Ele fez Uma Noite no Museu, né? Que é um filme bastante conhecido. E ele é um ator já bem consolidado dentro de Hollywood. Mas esse lado dele de diretor ainda não tinha sido explorado. Mas ele se saiu muito bem, né? Diga-se de passagem. É claro que ele dividiu a direção com outro cara, com outra pessoa, que não vem ao caso aqui porque ele não é tão conhecido, então pra nós não importa o Ben Stiller, porque ele é a surpresa. Mas, enfim, é uma série que responde mais ou menos a questão. Se você pudesse dividir você em duas partes, a parte do trabalho e a parte do resto. A parte do resto é a sua vida social, a sua vida com a família, aquilo que importa realmente. Inclusive, essa é a propaganda. Qual que é a ideia? A série trabalha uma empresa que tem uma tecnologia de fazer uma ruptura na sua memória entre aquilo que você é enquanto trabalha e aquilo que você é enquanto se relaciona com as pessoas. Então você passa por uma certa cirurgia e aí entra dentro da empresa como funcionário e lá dentro você tem uma memória somente do seu trabalho. E do lado de fora, por consequência, você só lembra da sua parte da sua vida social e etc. Então essa é a premissa, mais ou menos, da série. É a ideia de viver plenamente a sua vida aqui fora, né? Sem deixar os problemas, a chateação, os deadlines, é coisa do trabalho, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, hoje foi difícil, até eu conseguir dormir, porque toda vez que eu dormia eu lembrava que eu tinha um deadline pra entregar no dia seguinte no trabalho, e aí eu não consegui dormir, não consegui relaxar e tal, e aí quantas tem essa vezes coisa, né? A gente não acorda, né, antes de ir pro trabalho e pensa, nossa, eu queria poder só voltar a ter consciência de mim quando eu voltasse pra casa mesmo, né, que pulasse todo esse período do meu dia, e essa série leva nesse extremo, de você realmente poder optar por isso. A partir do momento que você decide entrar no trabalho, você se desliga e desliga de um jeito desliga e liga de novo mesmo. Então, assim, o personagem, ele entra no elevador pra entrar no trabalho e ele no segundo seguinte, ele já desperta saindo do trabalho. Então, não é assim, ele fica com aquela sensação de que ele dormiu durante as 8 horas, não, ele simplesmente pisca e já tá voltando pra casa com a sensação do dever cumprido. Só que, por outro lado, o mesmo personagem que entra no trabalho, ele também tem essa mesma sensação. Ele desperta entrando no trabalho, quando ele vai pra casa no final, ele simplesmente entra no elevador e sai de novo para o trabalho no dia seguinte. É o tempo todo do trabalho para o trabalho, né? Quando o externo dele, que é como eles são conhecidos, né, o interno e o externo, inclusive quando o externo dele, por algum motivo, por doença, alguma coisa, decide não ir pro trabalho, no que ele vai sair do trabalho, ele desperta 2 dias depois e descobre que coisas aconteceram nesse dia que ele não foi e ele tem que se atualizar porque o tempo passou num lapso de segundo. Isso é muito louco, cara. Cara, e é assim, é muito bizarro tudo, porque quando ele se machuca, por exemplo, eles deixam um bilhete pra ele no carro. Porque se ele se machucou no trabalho, e aí ele sai no elevador, de repente ele tem um corte na testa. Aí ele já tem uma cartinha, né, no carro, aí ele abre, você cortou a testa no trabalho, fazendo, sei lá, alguma coisa. Então, assim, é o interno Tô dele, aqui né? um VIP num restaurante qualquer aí pra você... pra você não processar a gente, né? Essa parte eu achei muito... Eu trabalhei por 8 anos em uma empresa muito parecida com a do... Era aquela baia, você sentava de frente pra outra pessoa, trabalha, vira, conversa e tal. E às vezes rolava esse negocinho de... Não, olha, aconteceu isso, mas toma aqui um voucherzinho pra você ir no Cinemark. Olha, toma isso aqui só pra uma abafada de situação. É interessante porque eles dão um voucher, né, que é de uma área VIP. E aí você entra no restaurante, não é área VIP coisa nenhuma, né? É uma área VIP que é só uma faixa, né? Que você entra, mas que é igualzinho tudo, né? É igual as mesas, o atendimento. Então não tem nada VIP, é só um falso ele tá benefício. sozinho lá, no mesmo lugar que todo mundo, só que tá escrito VIP. Isso já é uma crítica legal, muito forte a essa
dinâmica, né? Essa mentalidade empresarial. E a série toda, né? A gente depois vai entrando nas camadas dela, porque a gente tá na camada superficial ainda, né? Ah, parece uma boa ideia. Eu conheço algumas pessoas que fariam esse tipo de procedimento de ruptura, na vida real mesmo, se fosse possível, porque o trabalho muitas vezes é muito estressante, muito desgastante. Isso detona muito o humor dela, Não, a qualidade de vida. Muitas vezes, quando eu trabalhei na farmácia, como farmacêutica, atendimento público e tal, eu chegava em casa arrasada, assim. E a gente era recém-casado, eu e o Paulinho. E aí o Paulinho tava, assim, querendo passear e jantar e assistir filme e tal. E eu não conseguia curtir. Ele falava, fofa, mas a gente acabou de casar, vamos ficar juntos, vamos fazer alguma coisa. E eu tava, ai, mas eu tô mal por causa daquela pessoa que fez isso. E não, tinha uma certa dificuldade, né, amor? Eu já tenho a personalidade de guardar muitas coisas e isso pode ser prejudicial a longo prazo, né? Então, muitas frustrações do trabalho, muitas desavenças ou muitos sapos que eu tinha que engolir, eu engolia mesmo e isso podia até somatizar alguma coisa. O Paulinho e tal. Já era uma ruptura natural. É verdade. Mas eu não trazia esses problemas pra casa. Sim, ele esquecia totalmente. Já a personalidade não é que eu esquecia, isso às vezes eu ficava remoendo, mas eu não gostava de falar sobre isso, né? E assim, quando a gente fez terapia um período, era muito difícil eu conseguir me abrir e isso me ajudou. E a Dri, por outro lado, a personalidade dela faz com que ela precise pôr pra fora. Então, conta pra todo mundo. Isso é coisa legal, então... Então em casa, gente... Lá da padaria, assim, né? As 2 primeiras horas de nós juntos em casa era ela contando cada detalhe do que aconteceu durante o dia. Sabe? Gente, eu fui aplicar injeção num homem e ele tava de calcinha vermelha. Aí eu falei, de fio dental ainda. Quem nunca? E aí eu tinha que contar, gente, eu fui aplicar injeção no menino e ele tava de fio dental vermelho. Depois que eu vi que era uma aposta que ele tinha feito com os amigos e tal, e eu queria contar pra todo mundo. E tô contando aqui pra vocês. Não, mas ainda bem que tá só nós 4 aqui ouvindo. Isso, tá em segredo. Mas de todos os perrengues que você vivia com o chefe, com o gerente e tal, né? Isso acontecia. E assim, nesse momento, eu desejava uma ruptura na mente da Dri pra que ela fosse minha. Pra eu conseguir curtir o resto do dia, né, amor? Então, essa série é uma grande crítica ao mundo corporativo, né? Sim. Assim, se você tem amigos aí que trabalham nesse universo corporativo, né, mesmo, você vai perceber que tudo isso que tem na série, todos os elementos são realmente verdade. Então, por exemplo, tem um amigo que trabalha numa empresa, numa corporação de multinacional, e aí, quando eles batem a meta, aí soa sino, faz uma festa, né? Sim. Eles dão o voucher do iFood pra você gastar naquela semana, tudo. Isso nos lembra muito os elementos que a série tem, porque a série faz isso, né? Pra quem não assistiu, a série, em certos momentos, onde eles conseguem terminar o trabalho, existem umas festas, assim. Sim. A festa do ovo, né? Existe ovo de vários tipos, né? Várias cores, vários sabores. O waffle. Enfim, festas do waffle. Então são coisas assim que são fúteis. A do melão a do melão. A do melão é pior de todas. A do melão é mais 18. Então, é uma crítica à corporação, ao mundo corporativo. Né? Tem uma gamificação ali dentro para manter a galera motivada e, de certa maneira, né? Antes de explicar o porquê da ruptura, né? Dentro do que eles chamam lá de internos, né? Tem toda essa gamificação, mas estando de fora, é uma gamificação tão banal e ridícula assim, né? Que a gente estando de fora, vendo os dois lados, começa a se perguntar como que consegue se animar, né? Com coisas tão banais e bobas, assim. Tipo as caricaturas, né? Pois é. Tipo, dependendo do seu prêmio, você tem direito a ganhar um copo. Então, é um incentivo que parece tão absurdo, mas é exatamente essa crítica que a gente vive nesse dia a dia. É muito comum você chegar pra alguém, né, nessa ânsia como a Dri tem de, às vezes, chegar e, eu fiz isso, e alguém, né, com aquele ânimo de quem não viveu aquilo, falar, tá bom. Porque isso acaba entrando na esfera da dificuldade que se tem de arrumar um emprego no Brasil, em muitos países que, na verdade, o mundo todo, né, passando por crise no momento, da necessidade que você tem do emprego, né, inclusive tem uma frase no livro de autoajuda lá, né, que ele fala que não é você que precisa do emprego, é o emprego que precisa de você. Isso é algo que é um pouco trabalhado na série mesmo, porque as pessoas que estão lá, no caso da ruptura, eles estão porque estão presos lá pelo eu exterior. Mas muita gente no mundo hoje está preso ao emprego pela necessidade mesmo, porque sabe que se abrir mão daquele emprego,
emprego, ou imagina que se abrir mão daquele emprego, a vida vai acabar, não vai conseguir sustentar a família, necessita muito daquele emprego e se sujeita a muitas coisas. E acaba se contentando com o que um amigo nosso chama de migalhas, que são as migalhas que as pessoas conseguem colher em volta de quem realmente está ganhando com tudo aquilo, né? É um ingresso pro cinema, uma bobeirinha aqui, outra ali, que uma faz com que a pra pessoa... comer uma comida especial. Faz com que a pessoa se sinta especial, mas é só, para quem está pagando, é só uma migalha mesmo, que para ele vai fazer zero diferença. Sim. Mas aí a gente vai entrando nas próximas camadas da ruptura, que é exatamente esse eu interior. Por que essas coisas tão infantilizadas funcionam? Porque o eu interior nada mais é do que uma criança lá também, que nasce lá dentro. Sim, e não tem contato com o mundo externo, né? Só que tem uma coisa muito interessante nesse nascimento, que são aquelas 5 perguntas, se não me engano, que faz no momento do nascimento, né? Que a pessoa surge lá. Das 5 perguntas, 4 são muito específicas de coisas que ele não deve lembrar mesmo. E um é, se você lembra, um estado dos Estados Unidos. E ela fala Delaware, se não me engano. Isso já nos mostra que só uma parte do conhecimento dela é removido. Sim, sim. Então, assim, parte da cosmovisão dela, do que é o mundo e tal, é mantido. Ela só não vai lembrar, ou melhor, ela vai lembrar de muita coisa, mas, tipo, ela sabe falar, ela sabe escrever, ela sabe raciocinar. Ela não vai nascer como um bebê que precisa aprender as coisas primordiais da vida. Já nasce com algumas habilidades, e o Severance faz isso. E essa pessoa nascendo, assim, tão infantilizada, ela fica suscetível ao que é colocado diante dela. Então, por isso que essas festas tão bobas, que quando a gente olha de fora, vê que é uma coisa absurda, pra eles, muitas vezes, é claro que existe o questionamento lá dentro também, mas pra eles, muitas vezes, é uma coisa muito legal, como a gente vê alguns personagens que realmente estão dedicados à empresa e comemoram esse tipo de coisa. Sim, né? sim. Então, o Paulinho falou aqui, por exemplo, como é que foi o nascimento, entre aspas, da Halle Air, que é a única menina que faz parte do departamento ali dos protagonistas. Então, a gente não entende, assim, a princípio, por que o exterior dela faz uma ruptura que faz com que ela nasça lá dentro. Mas, por exemplo, o Mark, que é o outro protagonista, que eu acredito que seja o principal de toda a série. Acredito que sim. Que é o Tom Cruise bizarro. Gente, ele parece... Mano! Tom Cruise É o Adam bizarro. Scott, né? Um É o ator Adam- também muito bom. Ele é do Parks and Recreation, né? É uma coisa muito interessante dessa série, porque essa série, ela não tem um casting que é totalmente desconhecido. Ela tem É. o Torturo, né? John Tem, Turturro, que o John Turturro, sim. Um monstro, né? No cinema. E o Christopher Walken, né? Sim. Sim. O John Torturro é o garçom. Ah, Sim, da herança de Mr. Deeds, verdade. Ele bateu no meu pé. Lembra? É ele mesmo, ele é muito bom. Ele é o garçom. A cara dele, eu sempre lembrava do garçom. Ele já foi vilão de Transformers. Olha Verdade, isso. verdade, é muito bom. Mas o Adam Scott, eu não consigo olhar pra cara dele e não ver o Tom Cruise bizarro. Assim, pra mim, ele é o Tom Cruise modificado. Sei lá, assim, o ele Tom Cruise com plástica. multiverso. O sabe? jeito Um de cara que correr quer dele, ser- o jeito de igualzinho. correr dele é parecido, gente. É o Tom Cruise, é o Tom cara que Cruise quis ser do o Tom Cruise. multiverso. É, deve ser isso mesmo, cara. Mas E ele aí- é um excelente ator. Sim. Na verdade, o elenco todo é excelente, cara. Sim. Não tem nenhum A Patrícia personagem. Arquette, que é. isso, que isso. Não tem Patrícia. nenhum personagem que você fala assim, nossa, esse daí deixou a desejar. A galera tá entregue naquilo Até o mesmo. mais toscão, que é o cunhado dele, É. ele muito um bom personagem tosco, sabe? Sim, Isso, é ele bom é. porque é tosco. Ele é bom, ele é bom. Então, mas aí você analisando, você conhecendo, né? Porque você tem a história apresentada assim, logo de cara, pela Halle Air, que é a mulher que entra lá, e aí é a gente, né? É a gente conhecendo a estrutura da Lumon e sabendo como é que funciona a ruptura através do olhar da Halle. Mas tem o Mark também, e aí a gente entende por que o Mark fez isso com ele, né? Porque E aí daí você começa fica, a meu, por quê? mostrar o Mark fora A de lá. A história gente do começa Mark, a conhecer. o externo dele. E aí a gente vê que, tipo, o Mark tem a esposa falecida. E aí ele não conseguia mais viver, ele não conseguia levar a vida dele adiante, ele não conseguia trabalhar. E, gente, precisa trabalhar pra ter sustento. E ele não conseguia trabalhar mais porque ele só chorava e só pensava na morte da esposa. Então é por isso que ele fez a ruptura. E aí, isso eu acho tão interessante, gente, porque aí ele faz a ruptura e aí você vê que o Mark de dentro da Lumon é muito diferente do Mark de fora. O Mark de fora,
ele não sorri, ele bebe, ele é solitário, ele tem um carinho pela irmã, mas ele sempre fica com aquela cara blasé dele, assim, tipo, tem um encontro com uma mulher ali, mas, meu, encontrei mais sem graça de tudo e tal. O Mark de dentro, ele sorri, ele é divertido. Gente, quando eles brincam daquela dinâmica da bola, que a bola vai relando no pé e ele vai falando o que é, ele faz uma apresentação dele e no final ele fala, ai, só sei que eu adoro isso aqui, eu adoro essa dinâmica. E é interessante como algumas pessoas, elas se sentem satisfeitas no trabalho, preenchidas e acham que não estão perdendo nada da vida lá fora, né? Até ser apresentado alguns outros elementos que eu acho que aí a gente vai falar só quando a gente puder liberar spoiler. Nesse momento que começa a mostrar o eu externo, né? Porque até então a gente tá preso no ambiente de trabalho lá, tentando entender o que tá acontecendo. A gente fica pensando, não sei se vocês tiveram essa mesma sensação. Eu fiquei imaginando que era uma série que se passava ou no passado ou num universo paralelo, uma realidade paralela, assim, que tinha aquele tipo de tecnologia, aquele tipo de roupa, aquela estética toda. Quando transfere para o externo, você descobre, não, é o mundo de hoje. É a nossa realidade aqui, e lá dentro é um mundo paralelo construído para aqueles seres que estão lá ou sendo usados como força de trabalho, como experiência, de alguma forma, por essa empresa, entre aspas, maligna, que a gente vai descobrindo com o tempo aí de toda a série, né? Então esse choque foi interessante de ver, e de ver como esses atores são tão incríveis que eles conseguem fazer o mesmo personagem com dois aspectos completamente diferentes, com personalidades até diferentes dentro e fora da ruptura. Inclusive a personagem da Patricia Arquette, que você também vê genial, que ela está dentro e está fora, com personalidades totalmente diferentes, e lá na frente você vai ter a surpresa que, enfim, a gente pode falar depois, que é um pouco diferente, que é uma característica um pouco diferente dos demais personagens. Sim, porque assim, a principal área de trabalho que é apresentado pra gente da Lumon são 4 personagens, que é a Halle R. Ai, não sei, gente, falar, vou só falar Halle. É de R, né? Halle, vou falar só de Halle, que é a Halle, aí tem o Mark, aí tem o Dylan, e aí tem o Irving. E é interessante que os 4 trabalham lá, e é aquele negócio, igual o Paulinho falou, né? Que eles estão, a vida deles é aquilo, porque quando entra no elevador, perde a memória, quando volta do elevador, volta a memória. Então tem os 4 lá o tempo todo. Então aí, a gente vai percebendo ao longo das séries que, assim, todos eles, assim, já trabalhavam há um tempo lá na empresa, e que não rola satisfação o tempo todo, apesar de ter essa gamificação, de ter esses prêmios. E aí você descobre, por exemplo, eles conseguem pedir demissão? Eles conseguem sair? O que acontece se eles não entregam o trabalho? O que acontece se eles se revoltam? Aí você fica pensando, ai gente, é só mandar bilhetinho pro externo, né? Eu falei isso primeira logo no coisa, começo. Ele falou, escreve no braço. Escreve no braço falando, eu quero sair, isso aqui é terrível, sabe? Me tira daqui, alguma coisa assim. E aí você vai descobrindo que realmente eles, além de estarem presos lá, tem toda essa questão de uma lavagem cerebral, tem várias salas ali que é pra tratar. Sim, essas salas escondidas, tem, assim, esse que ambiente é pra labiríntico, mesmo. né? Não sei se existe essa palavra. Esse ambiente labiríntico é muito interessante também, porque você se vê andando naqueles corredores estéreis, né? Assépticos, todo branco, você não sabe pra onde vai, gira pra cá, gira pra lá, gira pra cá, não tem sinalização nenhuma, não tem quadro nenhum. Até que um momento colocam um quadro lá, mas né? aqueles quadros bizarros. Mas... Tropeça numa cabra. Aquela sensação de perdidos, que inclusive o primeiro desafio deles é tentar entender o mapa. A princípio eles nem questionam exatamente, até questionam, né, o que estão fazendo, porque você não sabe o que eles estão fazendo. Eles estão mexendo na frente do computador, selecionando alguns números, jogando dentro de uma caixinha. Eles trabalham no quê? Refinamento de macrodados. Refinamento de macrodados. Isso. Que, assim, não fazem ideia do que estão fazendo, mas são obrigados a fazer porque não tem outra opção. O eu deles externos, que é eles mesmo, decidiu que eles devem estar lá e eles não têm como sair de lá. Um ponto que a Adri falou, que os 4 estão já há algum tempo, a gente, na verdade, começa a acompanhar toda essa virada da série quando um dos funcionários antigos pediu demissão, né? Então, pra gente que começou a assistir, o cara pediu demissão e aí entrou a Halle, que é a menina nova, que a gente começa a acompanhar como funciona lá dentro com o olhar dela. E aí tem esse outro cara que eu esqueci o nome dele. É o Pete. É o Pete, pode crer. Pete. Que aí ele era um grande amigo do Mark. Do Mark. Aí fica aquele dilema, mas o cara conseguiu pedir demissão, então é fácil possível, assim? Né? É possível, pode acontecer. E aí a Halle fica nessa, se ele pediu demissão, eu quero pedir também. A Halle já chegou revoltada, né? Esse é o primeiro episódio já. Ela chega revoltada, ela fala, não quero estar aqui, o que eu tô fazendo aqui? Me tira daqui e tal. E até tem aquela cena que,
você quiser sair, pode sair. E dá uma porta pra ela. Que é incrível essa cena. Essa cena é muito louca. Eu achava que era alguma coisa relacionada à viagem no tempo antes de entender a série. Mas é simplesmente porque ela sai pela porta, no que ela sai pela porta, ela cai dentro da porta de novo. Aí você pensa, não, parece que do jeito que fazem, é imediato, né? Só que depois, no segundo episódio, você vai descobrir que ela teve um tempo lá fora, conversou com o cara que tava lá fora, que é outro personagem maravilhoso, que é o Milty, que a gente precisa falar dele também. Fala, não, eu vou voltar. E se joga pra dentro de novo. Só que para a personagem que está lá dentro, é uma fração de segundos. No que ela sai, ela entra de novo. Ela entra de novo. É muito incrível, legal isso. Então, a série coloca todos os personagens dos internos nesse drama de uma prisão. Esses corredores grandes aí, primeiro que são corredores comuns do mundo corporativo, né? Desses grandes prédios. Você vai indo, vai encontrando departamentos, né? Assim como o Paulinho falou, eles são do departamento de refinamento de macrodados e eles não sabem o que os outros departamentos fazem, aonde são os outros departamentos. Isso traz pra nós uma claustrofobia, né? De tipo assim, aonde eu tô, parece que eu tô confinado no lugar, eu não consigo sair daqui. E a perspectiva que eles nos apresentam pra explicar que esses personagens não podem sair de lá, não tem outra alternativa a não ser continuar lá, mostrando que quando eles passam na porta, automaticamente eles voltam, porque da perspectiva do interno, não há uma passagem de tempo, né? Entre o eu de dentro e o eu de fora. É tipo uma grande continuação. Então, é muito interessante como ela coloca a gente dentro desse lugar. Eu fiquei cansado assistindo a série. Eu terminava os episódios me sentindo cansado, porque parece que eu tava tentando sair de lá e não tava conseguindo, né? Isso é um feito da série, isso é um feito. Mas, ó, uma coisa importante, antes da gente entrar nos spoilers, pra quem ainda tá ouvindo até aqui sem ter assistido a série... Tá errado! Tá errado. Mas é que, embora pareça, pela nossa empolgação, a série é lenta. É aquele tipo de série que tem aquelas cenas paradas, aqueles diálogos, aquela tensão psicológica. Mas, assim, e inclusive... Até pelas tomadas da câmera, né, amor? Depois dos 4 episódios, eu fui assistir o trailer, e o trailer dá a ideia, porque é aquele trailer tipo thriller, assim mesmo, aqueles cortes rápidos e tal, e uma coisa completa a outra, não é isso a série. A série não é um filme do Tom Cruise, embora tenha um cara parecido com ele lá. É muito mais lenta, é muito mais psicológica. Inclusive, o primeiro episódio, a gente termina assim, pô, é legal, eu falei pra você, que, ó, eu fiquei um pouco de sono, porque tá tarde, mas eu adorei a premissa, da série. É porque a gente gosta desse tipo de série mais psicológica, porque é muito mais isso, não vai ter tiros e perseguição nem nada. Então, assim, se você for pra série, vai preparado pra isso, que você precisa estar no momento acordado. E, assim, a gente fez muito errado assistindo os 2 últimos episódios, porque a gente tava assistindo um episódio por dia. No que terminou o penúltimo... Ah, mas não dá, gente. Vocês não assistiram os 2 últimos juntos também, ou não? Não tem como parar. A gente assistiu os 2 últimos juntos também. Aí não dá os 2. Eu assisti o primeiro, aí dei alguns dias, aí assisti o resto tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Que aí porque a gente deixa pra assistir depois que os meninos dormem, né? Só que esse dia a gente começou um pouco mais tarde e acabou, tipo, o penúltimo episódio acabou 1h da manhã. Não, 00:30, mais ou menos. E o último episódio é o mais curto de todos. E tem um motivo pra isso, que esse sim, é muito agitado, né? Os cortes rápidos e tal. E a gente terminou. A gente falou, vamos ter que ir, gente. Foi dormir 1h da manhã, porque teve que assistir o último. Então, assim, é uma série que vai te prendendo aos poucos, apesar do primeiro episódio ser já misterioso o suficiente pra você continuar a assistir, você precisa dar a chance além do primeiro episódio pra se prender a ela, porque é quando as coisas vão se descobrindo, vão se desenrolando no decorrer da série. Eu queria só comentar uma coisa que eu acho interessante, o quanto que a série consegue manipular suas sensações de tempo, porque muitas dessas coisas assim, né, a gente sente que tá ficando lento. Aí, sabe quando você começa a falar com um personagem, com a TV, fala, por que você não faz isso? Aí logo na sequência o cara faz e dá errado, e aí você percebe que você caiu na armadilha dele, porque você começou a ser controlado. Sim, o que eu falei é o bilhetinho! Eu falei pro Paulinho, falou, até parece que vai dar pra mandar bilhetinho. Você acha que eles não pensaram nisso, né? Essa loucura de tempo eu também achei muito interessante, né? Porque é muito comum essa coisa de, eu queria ser mais velho, né? Quando eu era criança eu queria ser mais velho, quando eu sou mais velho eu quero ser criança, aí eu queria que isso aqui durasse pra sempre, vamos fazer uma barraca aqui e ficar aqui pra sempre, ou então, meu Deus, isso não acaba nunca. Então, essas loucuras de tempo, a série manipula isso de uma maneira muito eficiente. Essas cenas que foi falado da porta, né, e eu gostei muito disso, isso me prendeu desde o início. A lentidão de algumas cenas, logo de início eu percebi que era
pra gerar esse tempo de reação, Sim, sabe? sim, exato. É óbvio que é média, cada um reage de um jeito, mas eu percebi isso de maneira interessante. Tem tudo um propósito, né? Uma coisa que eu aprendi nessa série, e eu tenho muita certeza disso, é que tudo tá lá por um propósito. Tudo foi feito pensando, o ritmo foi feito pensando, a trilha sonora em ciclos repetitivos foi de propósito, os elementos que são colocados, não tem um quadro na parede, não tem um elemento em cima da mesa que não tem um motivo de estar lá. E a gente espera que as coisas vão se encaixando. Eu não espero... Tá todo mundo morto no final, né? Eu já estou vacinado por Lost de não esperar a resposta de todos os mistérios, mesmo porque não precisa responder tudo. Tem coisa que tá lá e pronto e... Tem coisa que a gente pode criar na cabeça, se explicar, né? pode até estragar, né? Tipo, filme do Han Solo, né? Não precisa do filme do Han Solo, não precisa explicar como que ele fez o percurso de Castle em menos de 12 parsecs. Quando explica, estraga o que a gente criou na mente. Então tem coisa que é bom que fique no mistério, mas tem coisas que eu tenho certeza que eles vão explicar nas próximas temporadas, e é por isso que a gente torce aí pra continuar e a gente continuar nesse hype, né? Tem uma coisa que me chama muita atenção na série, que deixa ela bem realista, que é o uso de tecnologia, né? Porque assim, quando a gente vê uma coisa absurda numa série, você logo pensa numa força que não é explicada, né? Aqueles recursos, tipo Deus Ex Machina, né? Que o cinema usa tanto, que é, tipo assim, explicar um fenômeno muito doido, de uma forma muito doida, e que dentro da lógica interna ali do filme, da série, faz sentido. Mas no mundo real não faz. Só que nessa série eles usam muita tecnologia, por isso lembra tanto Black Mirror, né? Nesse sentido, porque não chega a ser um sci-fi, mas ela tem muito uso de tecnologia para justificar aquelas coisas que são absurdas, né? Dentro da série. Então, por exemplo, a Adri comentou que ela pensou assim, por que o pessoal não coloca um bilhetinho dentro do bolso e sai do elevador pro externo ler o bilhete ou escrever no braço, qualquer coisa desse sentido. Mas eles dizem que tem uma tecnologia no próprio elevador, que quando eles vão sair, porque o elevador é o que causa a mudança, né, na mente, né? Ele ativa a ruptura. No elevador existe uma tecnologia de decifrar códigos, decifrar mensagens. Então existe uma tecnologia que é usada como recurso dentro do roteiro para dizer, olha, realmente não tem como escapar disso aqui. Esse absurdo, ele é justificado por uma coisa real. Isso deixa a série muito mais legal, né? Porque você fica pensando assim, pode ser que a gente chegue numa fase da humanidade que a gente tem esse tipo de coisa. Ai, que vontade de dar um spoilerzinho da Halle. Não, porque isso é daqui muito a pouco, depois do bloco de virada. Isso foi muito genial dela. A gente é apresentado a um personagem que chega totalmente perdido. Isso é um recurso óbvio, né, de se esse cara tá perdido, assim que ele for descobrindo coisas, eu também vou descobrindo. Então esse é um recurso, né, narrativo comum dentro de narrativas de filme. Só que ele vai mostrando a angústia que é você ser levado a fazer coisas sem um propósito, sem entender o propósito daquilo. Essa angústia que dá de por que eu tenho que fazer isso, mas também é a única coisa que eu tenho a fazer, eu não sei o que fazer, não tem outra opção, não tem saída, não tem ajuda, não tem... Ou é reagir àquilo, ou é fazer aquilo. Então fica um labirinto de situação. Ela fica amarrada, né? E é doido, Alex, porque assim, a forma como a gente descobre, que é logo já no primeiro episódio, de por que todo mundo tem que seguir aquela linha e fazer tudo aquilo, é um pouco assim, chocante pra gente, né? Porque a hora que ela tenta sair e não consegue, ela tenta sair e não consegue, e aí depois chega o segurança, e aí o Mark, que é o chefe dela, o diretor dela, pega e fala assim, não, o erro foi meu. Não, ela tenta sair com o papelzinho, e aí o elevador dispara, e aí a gente descobre que ela não pode sair com o bilhetinho. E aí o Mark, que é o chefe, fala, não, o erro foi meu, porque eu que falei pra ela que ela não podia sair com um papelzinho, com um bilhetinho. Então eu que devia ter orientado ela. Então eu que não falei, né? Eu que não falei. Então eu que devo ser punido. E aí você vê que o Mark sai pra ir pra uma salinha, e aí ela volta pra sala dela, e fica os três na sala, e aí ela pega e fala assim, pra onde que ele foi? Ele foi pro break room. E eu não sei se eles traduziram de propósito break room. Isso eu queria falar depois que subir a música e a gente entrar no bloco com spoilers que vem já na sequência aí.
Muito bom, gente. Se você chegou até aqui, é porque ou você não pretende assistir essa série, ou você não se importa mesmo com spoilers, ou se você, claro, assistiu a série. Tem gente que gosta de ouvir spoiler pra ver se vale a pena mesmo continuar assistindo, né? Enfim. Deixe-se ser evangelizado. Se a gente tinha pouca gente ouvindo esse episódio, agora menos ainda, mas a gente vai falar e começar falando sobre o Break Room, que a Adri tentou falar no bloco anterior, nós cortamos ela e agora ela vai precisar repetir, porque isso é muito importante, né? Porque assim, a gente começa a fazer teorias, né? Quando a gente tá lá dentro, o que a gente faria? A gente tentaria mandar o bilhetinho? Já descobriu que não pode. Inclusive, e se ela tentasse sair pela portinha lá do lado, não pelo elevador, né? Que é outra saída. Será que ela não conseguiria sair com o bilhetinho, né? Será que lá tem o detector também? Enfim, fica no ar isso aí, né? Mas a gente começa a pensar, e se ela não quiser trabalhar? Não, tá bom. Eu, externa, falou que eu tenho que ficar aqui, eu vou ficar aqui, não vou trabalhar, eu não sou escravo, eu vou ficar aqui fazendo qualquer outra coisa. Você vê que devia ser insuportável estar não fazendo nada naquele ambiente por 8 horas, né? E aí a gente descobre que existe esse tal de break room. Na verdade, existem vários recursos, né? A empresa tem vários recursos. Tem a seção de bem-estar, que, gente, tudo na empresa é muito bizarro. E aí tem a seção de bem-estar. Ao hiperbolismo, né? Levando ao exagero, coisas que existem nas empresas, no mundo corporativo, né? Exato, tudo tem, né? Você enxerga. Eu também já trabalhei numa empresa com baias e tal. Então vai lá na salinha de pibolim relaxar um pouco, né? Sim. Mas não esqueça de entregar as suas metas, né? Você pode fazer o que quiser com o seu tempo, desde que você cumpra as suas obrigações, né? Não, sim. Eu trabalhei numa empresa com baias também, e aí quando o funcionário tava muito mal, ele podia tirar 15 minutinhos de café. Mas ele tinha que entregar o trabalho do mesmo jeito até às 5, não tinha jeito. Não, vai lá, pode tomar seus 15 minutinhos de café, lá embaixo tem uma cafeteria, ou a gente tem o cafezinho aqui e tal, né? A gente tem uma máquina que é picotadora, você quer picotar alguns papéis pra relaxar? Eram uns negócios assim, muito, Nossa, se pensar em migalhas, essa é a migalha da migalha. Sim, mas era legal Você ficar quer fazer um picotando. trabalho de estagiário? Pra sentir melhor, era muito né? isso, era muito interessante. Então, e aí a gente descobre que, por exemplo, tem essa sala de bem-estar, tem o break room, tem a casa do fundador, que aí vai extrapola o bizarro do bizarro, a casa do fundador. Tem a sala com os sorrisos, né? Pra você ver os sorrisos, gente, que são as pessoas que estão felizes porque você está lá trabalhando. Gente, sabe? é muito louco, mano. Então tem muitas dessas áreas, assim, estranhas, né? E aí, a sala do break room, que é a mais utilizada para os funcionários rebeldes, eu acho, na verdade, o Paulinho, né? Acha que tem uma tradução aí que poderia ser melhor, né? Não é que tradução que poderia ser melhor. É porque, no inglês, o break tem 2 sentidos. Eu falei isso enquanto a gente tava assistindo a série. E não tem como você traduzir por sala de descanso / quebrantamento, né? Ou arrebentamento, né? A ideia de break, em inglês, você pode fazer uma pausa ou você pode realmente destruir. Quebrar no sentido de destruir. Tanto que é muito comum assim, quebrou meu argumento. A pessoa me ou quebrou. Quebrar as ideias que você tem de querer boicotar a empresa, Voltei pra casa quebrado. É isso. Então, assim, e na verdade o sentido é mais o de quebrar mesmo a pessoa, né? Sim, e a primeira vez que aparece a questão do break room é quando o Pete, ele conversa com o Mark externo dele, num lugar muito longe, bizarro, com casas destruídas e tá tudo no mato. Ele encontra o Mark externo, deixa um bilhete e fala, se você quer saber o que a Lumon realmente tá fazendo, me encontra nesse endereço. E aí ele fica naquela luta, né? Jogo fora, rasgo, pego, vou, não vou, vou. Porque o cara externo, né? A princípio, ele queria que acontecesse isso. Ele não sabe que o cara era amigo dele. Nesse momento, eles estão conversando, mas como se fossem, apesar de serem 2 amigos, são também 2 estranhos, porque um não está falando com a consciência do outro. Porque o Pete que tá lá fora foi um Pete que conseguiu extrapolar a ruptura, algo que era impensado até então. Reintegrar a mente dele, né? De uma forma muito bizarra, né? A gente tá falando com quem já assistiu a série aqui, já sabe o que aconteceu. E isso faz com que haja essa conexão. Só que o eu de fora, o Mark de fora, ele queria estar na ruptura. Então, assim, ele tem que ser convencido de que aquilo é algo muito bizarro e que tem que ser tomada alguma atitude. Mas aí, como eu tava falando do break room, o Mark, ele é convencido, talvez pela curiosidade de saber o que a Lumon tá fazendo,
saindo, vai e encontra o Pete nesse lugar bizarro. E aí o Pete fala, cara, lá os internos são torturados. Lá o negócio é muito esquisito. E eu queria que você me acompanhasse pra gente descobrir o que tá acontecendo. Olha só, eu vou te mostrar uma fita. E aí ele mostra uma fita com ele mesmo, o Pete, repetindo um monte de frase, falando, ó, eu sou culpado, eu que tô colocando o mundo, né, do jeito que tá ruim por culpa minha, eu tenho que aceitar as coisas, porque tudo isso que tá acontecendo vai ser bom pra mim. E ele fica repetindo essas frases, falando, e a minha Adriana externa fica, meu, que tem isso de tortura, sabe? Que exagero chamar isso de tortura. Ele tá repetindo umas frases, só ok, repetir, ele tá assumindo um erro que não é dele, mas ok, tudo bem, bola pra frente. É tipo o Bart Simpson escrevendo na lousa. Isso, muito boa. Boa lembrança, boa lembrança. E aí depois, quando lá no interno, que a Hellier tenta sair, e aí o Mark vai, assume o lugar dela, vai pro break room, aí depois ele volta, e aí depois de novo a Hellier apronta de novo, porque ela realmente quer tentar sair, Não, quer tentar genial. sair. E essa foi genial. Essa a gente não tinha pensado. Porque Essa ela foi tenta se genial. suicidar com um cabo de energia dentro do elevador para que o eu externo sinta a dor do que está acontecendo e se convença de que a coisa muito realmente é bom, horrível. É muito bom. Até que lá no final a gente descobre que o eu externo tem muito mais motivo pro eu interno dela estar lá do que sair. do que qualquer outra pessoa que está lá. Sim, e aí ela vai pro break room e aí ela repete aquelas frases que o Pete tinha mostrado pro Mark. Mas aí é muito louco porque ela tem um detector de mentira, né? Como é que Eu chama acho que aquilo? De psicografia, sei lá, não sei como é que chama aquilo. Como que é? Como é que chama o detector de mentira? Sismógrafo de voz. Não é esse, não. Mano, eu falei, na hora eu falei quando a gente tava assistindo. Você falou mesmo, por isso que eu olhei pra você agora. É detector de mentiras. Procurei no Google, a gente precisa dessa informação. Fugiu do cérebro de 6 pessoas. Aqui... 5. Essa é fundamental, essa informação. Sem ela não dá pra... Sem ela não dá pra continuar esse episódio, Não dá pra gente. continuar o programa. Polígrafo. Polígrafo. Nossa, Polígrafo. parece que não faz sentido nenhum essa palavra agora, né? Então, e aí ela coloca as mãos dela lá no polígrafo e ela tem que repetir aquelas frases no microfone e ela tem que repetir com verdade do coração. Arrependida. Eu estou arrependida de tentar sair. O que eu estou fazendo aqui é bom. É eu que estou errada. Forgive me for the harm I've caused this world. None may atone for my actions but me. And only in me shall their stain live on. I really am sorry, okay? I'm sorry. No paraphrasing. Again. E enquanto ela não repetir com verdade de coração, ela não sai do break room. Ela não sai. E tem uma contagem, né? Do quantas vezes eles verdade. repetem, né? A contagem. A dela chegou a mais de 500 vezes que ela teve que falar. Não, mais de mil. Mais de mil, cara. Isso, então. É uma contagem absurda, né? Uma quantidade. Imagina. É nesse momento que dá mais uma bugada ali que o diretor brinca com a gente, porque a gente sabe que aconteceu alguma coisa errada, a punição vai ser uma sala de descanso, então já dá um bug ali. Fez errado, vai descansar? Será que eles são bonzinhos? Aí você descobre que, na verdade, a sala de descanso não é de descanso. E por isso que se a legenda colocasse sala de quebrar, já seria um spoiler, porque a gente só descobre isso depois, entendeu? A ambiguidade da inglês, tradução. né? Exato. E a gente também ali descobre que todos eles já foram para aquele lugar, porque fica todo mundo com aquela sensação de deu ruim pra você. Ela foi no break room. É. E aí, igual a gente falou que o interno só tem lembrança da empresa, então assim, o Milt, que é o personagem que faz, né, o break room com eles, usa o polígrafo, ele pega e fala, ó, você não me convenceu ainda, então amanhã você vai continuar. Então aí ela sai da empresa e aí quando ela volta pro break room. Nesse ponto que é interessante, a gente já falou, mas é bom reforçar, o eu interno, ele não tem descanso e não dorme. Não, ela saiu da sala e voltou. Para o eu interno, é o que os coaches adorariam, né, de 100% de produtividade. Todo o tempo do eu interno é
é dentro da empresa e focado nas coisas da empresa, porque até aquelas diversões, aqueles breaks ali, eles são da empresa e para a empresa. Inclusive, a empresa tem tanto domínio sobre as pessoas lá dentro, que até o band-aid tem o logo da empresa. É aquela ideia de que quando Google começou com aquela coisa do bem-estar da empresa e tal, eu lembro muito de como eu via aquilo na minha juventude. Ai, né? poder trabalhar sentado numa bola de pilar. Exatamente, aquela coisa colorida de você... Piscina de bolinha, escorregador. E entre os departamentos com patinete e tal. Nossa, isso era incrível, fantástico. E todo mundo começou a emular isso de alguma maneira, como se nós quiséssemos que a nossa diversão, nosso momento de lazer fosse no ambiente de trabalho. E na verdade, é importante nós nos sentirmos bem no ambiente de trabalho, isso é importante pro nosso bem-estar, claro, mas para as empresas é útil que isso aconteça, né? Porque assim, os seus amigos sendo os seus amigos de trabalho, você vai estar muito mais satisfeito aqui. Aquela coisa, para muita gente, e o Ruptura representa isso, para muita gente, a vida acontece só fora do trabalho. Isso no mundo normal que a gente vive aqui, né? O tempo do trabalho é um tempo que eu preciso viver para colocar dinheiro na mesa, então a minha vida é o que realmente está lá fora. E para outras pessoas, a vida é só o que acontece dentro do trabalho, que é onde ela se realiza e acaba demorando muito para chegar em casa, vai pro happy hour com os amigos e deixa a família, os filhos que não conhecem o pai e tal. Então esses dois formatos existem mesmo em as empresas. É claro que para as empresas o que vale mais a pena é que eles se sintam bem dentro do trabalho, né? E isso é transposto de uma maneira muito interessante no Ruptura. E a gente viu que existem pessoas que questionam, existem manifestantes que questionam a ideia da ruptura, existem protestos. A irmã do Mark questiona isso também e tal, e os amigos questionam, tem gente que defende, tem gente que acha contra. A filha do Pete tem uma banda de rock que fala mal da empresa. De heavy metal, vai, né? Vai se danar, Lumo! É, bem isso mesmo que eles falam. Mas uma coisa que ninguém questionou, gente, e foi uma das primeiras coisas que eu pensei, é que a pessoa que faz ruptura, imaginando que ela passe 8 horas no trabalho, talvez 9, ela está simplesmente diminuindo a vida dela em 1/3, né? Porque ela está envelhecendo quando ela está rupturada também, quando ela está no ambiente de trabalho. Ela está envelhecendo, ela não está vivendo aquele tempo. E ela decidiu sacar dos, sei lá, 30 anos de trabalho, 30 anos laborais que ela tem, sacar 10 anos. Então, durante 10 anos da vida dela, ela não vai viver. É muito louco isso, né? E ela decidiu isso porque o trabalho é algo muito desgastante para a vida dela e é melhor eu abrir mão desses 10 anos do que viver esses 10 anos nesse ambiente. Notem o uso do termo sacar, que o Paulinho usou, né? Que provavelmente é um termo espanhol. É espanhol. Pior que é verdade. Tá gente, vendo? mas assim, Teve uma ele ruptura já, né? ele escolheu perder essas 8 horas por dia, mas viver plenamente as outras. Essa é a propaganda da empresa. A propaganda é essa, mas não é o que acontece, né? Porque aí a gente vai descobrindo que todo mundo decidiu apagar um tempo da sua vida, porque da parte de fora tinha outras motivações, a maioria deles, aparentemente, né? Porque a gente só sabe 2 motivações mais completas, né? Que é a do Mark e da Hayley. E tinha uma intenção comercial, já dando spoiler, né? Que a Hayley é da empresa que faz essa coisa aí. E o Mark, ele tá deprimido. Então, quanto menos tempo ele tiver com a consciência deprimida, ele tem a ideia de que vai ser melhor pra ele. Aí entra outra questão que teria que ter um psicólogo ou psiquiatra aqui com a gente pra responder. Porque, assim, o Dylan tem um dia que ele chega em casa, ele sente os músculos. Ele chega no trabalho, ele sente os músculos. Ele fala, hoje eu devo ter feito trabalho de braços na academia, alguma coisa assim, tô me sentindo mais forte ou tá se sentindo dolorido, porque ele traz pra dentro as consequências, assim como o Mark levou pra fora o Irving o machucado. Tem muito sono também no trabalho, né? Ele falou, eu acho que o meu externo dorme muito mal. Ou tá na balada, alguma coisa. Você traz a consequência de um ambiente pro outro. E a questão psicológica? O quanto é biológico o que acontece no cérebro, sabe? O fato dele passar estresse no trabalho, o quanto isso, apesar dele não lembrar, vai ser trazido biologicamente para a qualidade de vida dele lá, e o quanto o Mark estar sofrendo com a falta da esposa lá vai refletir no ambiente de trabalho dele, né? Uma coisa que pode ser trabalhada ainda, que é interessante de pensar também, né? Porque fato de não pensar naquilo não significa que você não viveu, que você não teve consequências biológicas daquilo que você viveu, né? Mas aí eu pergunto pros amigos aqui universitários que estão gravando com a gente, fazer a pergunta do show do milhão aqui, pedir ajuda pros universitários, por que o Irving externo dele, então,
simulação, tinha essa lembrança psicológica no externo dele. Porque ele pintava quadros sim. com as coisas que torturavam ele no interno dele. É porque existe alguma relação ainda que vai ser explicada da cirurgia que não cobriu tudo que precisava ser coberto. Existe alguma coisa sendo levada de dentro pra fora e de fora pra dentro. A sensação que eu tive vendo, e um pouco das coisas que eu assisti, que eu li depois, quando eu estava vendo, a sensação que eu tive é, se a pessoa dormiu, ele sai do consciente e o inconsciente tem conexão com os dois lados. Então, ele é o único personagem que dorme. Então, ao dormir, ele começa a ter ali algumas coisas que, como o consciente não tá funcionando, ele consegue acessar alguma coisa lá de dentro, porque lá dentro ele ficou inconsciente, que é a hora que ele dá aquele cochilo ou aquela devagada ali. Então, mas além disso, tem uma questão bem básica, que é o seguinte, a gente só sabe disso do Irving, porque o Irving, ele pinta. E a pintura, a expressão artística, ela é em si mesma uma expressão mais ampla do que aquilo que a nossa consciência mais racional, né, mais desperta consegue entender. Falou como um designer agora, hein, Thiago? Pra você ver, tá vendo? Defendendo a classe. Nós três aqui, a classe representada aqui. Porque quando se trata de arte, né, é um consenso, ultrapassa as nossas formulações, né? Então, a gente vê ali como esse recurso é utilizado para mostrar para nós que existe uma conexão, mas essa conexão ela não tá clara, ela não tá no nível da consciência. Então, é interessante ver como isso acontece, né? Agora, isso tem implicações éticas muito grandes, e aí, talvez essa seja o grande, para mim, a coisa mais importante da série. É discutir, assim, ó, pensa você, vamos tentar colocar de forma bem real, assim, bem prática. Imagina que isso exista. Que existe uma empresa, tipo, sei lá, né, o Google, utilizando aqui o exemplo que o Paulinho falou, dessas grandes corporações aí que pensam em máximo de desempenho pro seu funcionário. E um detalhe, na série, a Lumon, ela tem o objetivo de chegar no mundo inteiro. A gente só tem esse projeto, digamos, numa cidade. Um recorte, né, da grandiosidade da Lumon. E a gente nem sabe se a Lumon está em outros países já ou não. Ou se tá utilizando, né, de ruptura. Ou se a gente conhece alguém que já fez a ruptura também, né? A gente não sabe isso. Sim, exato. A sensação que eu tive é que eles estavam ali dentro de um MVP, a coisa ainda tava no começo, ainda tava em teste. Eu entendo muita coisa como teste lá mesmo, cara. Sim. E eu acho que, assim, existe a possibilidade daquele trabalho com os números ser mais um teste pra eles do que algo efetivo que eles estão realizando, selecionando aqueles números. Que vai ser um pouco triste de descobrir, mas pode ser. Tanto que eles selecionam os números, eles fazem o refinamento por emoções, né? Exato. Eles ficam olhando pra número, tentando atribuir emoção, sem nenhum input externo. Eu acho que essa dicotomia foi muito interessante, porque você tem números que geralmente são atribuídos à razão, é conta, é matemática, é 1 mais 1 é 2 e tal, mas eles têm que olhar pra essas coisas que são lógicas e achar emoções, mas sem nenhum input. Então é uma mistura ali de uma inocência e de um autodespertar para alguma coisa ali que pra mim foi bem ambíguo. Pra mim também vai ser muito frustrante se eu descobrir que aquilo ali era só pra manter eles ocupados e não fazê-los dormir. Não, eu acho que não. Eu acho que faz parte do teste pra saber de se aprimoramento do próprio da sistema. própria Eu acredito que seja mais nesse sentido. Ainda sobre isso, aquele ambiente ali da Lumon, ele é super controlado, hiper controlado, tá tudo travado ali, tá tudo sendo testado ali, mas a gente descobre que não é o elevador que faz o liga e desliga, porque eles conseguem fazer liga e desliga em outros lugares. Isso, aí começa a expandir, não é só, né, o elevador, né, na verdade. Então, aí eu começo a me perguntar se o elevador é máquina que faz aquilo, ou é só, o cara tá no elevador, pode desligar a chave aí. Deve ser automático, porque né? o que... Não, deve ser automático. O que indica é que aqueles outros, aquele painel de controle daquela sala, são outras ferramentas que eles têm, né? Inclusive, tem várias ferramentas que a gente não sabe o que são, que a gente talvez vai descobrir nas próximas temporadas, porque aquele botão lá que eles apertam, né, no final, pra quem assistiu sabe o que significa isso, aquela opção, aquela alavanca, obrigado, ela servia pra um propósito, mas tem outros que tem, inclusive, as etiquetas com outros nomes. Cara, certeza que já tem curioso. Gente que deu print naquilo, já tá fazendo altas teorias, puxando risquinhos do que pode ser e tal, que é o que a gente espera de uma série como essa, né? Eles jogam essas pistas lá pra fazer a galera pensar e imaginar. Já tem vídeo mesmo dessas opções, eu já vi, inclusive, alguns vídeos falando o que poderia ser cada uma daquelas opções. Você lembra no Dark que tinha aquele quadro com um monte de foto e a galera ficava
teorizando Era muito bom. e achando A gente os assistia Dark personagens. com aquilo. Você falou Dark, cara, foi uma outra série que eu senti essa parada Lost, sabe? De, tipo, acompanhar episódio a episódio, pode crer. Ai, Mas Dark veio é tudo muito de uma bom. vez, né? Dark é muito Então, bom. E a gente perdeu perdeu um de pouquinho. gravar sobre Dark. Na hora eu queria tanto gravar. Então, mas sobre o MVP ali, a gente descobre depois que tem uma pessoa que tá fora da empresa e que tá tendo liga e desliga também. Sim. Que é a mulher grávida. Sim, que a gente descobre que existe ruptura para outros propósitos. A Aquilo pessoa que não lá é quer passar doideira, pela viu? gravidez. É. Então, eu queria puxar... Não, deixa eu só falar uma coisa. Eu não vou dizer. Você vai falar... Não, é que assim... Porque já deu amor. Que a série é muito boa. A série tem muita coisa pra falar. Não, é que eu não queria perder o gancho daquela sala, porque entra umas coisinhas que me incomodam, né? Quando a gente começa a entrar numa série que tem tantas explicações, aí dá umas vaciladas, a gente fala, pô, podia ter feito isso melhor, né? Primeiro que tem um detector de código no elevador, mas quando ela entra com um cartão, com uma chave mestra do segurança que vai abrir todas as portas, o detector não detecta. Ou não existe uma tecnologia pra detectar. E lá na sala depois, por que aquelas duas alavancas são longe uma da outra, mas não longe o suficiente pra menor pessoa do escritório conseguir alcançar, né? Porque deve ter algum esquema Então aí também. por quê, né? gente? Por quê? Se é pra duas pessoas acionarem, então tem que ser longe pra ninguém conseguir esticar o braço, né? Não, mas o que eu queria puxar aqui com vocês, gente, eu queria falar, porque assim, a gente falou muito da Lumo, baseado nos funcionários, nas pessoas que estão como cobaias lá. Mas eu gostaria de elevar aqui a nossa conversa também pra galera da chefia. Porque Patrícia Arquette arrasou e eu queria falar sobre a chefia, sobre a questão do conselho, do board, o que eles estão discutindo, qual que é a ideia da Lumon em fazer aquele experimento e como que a chefia trabalha. Porque, por exemplo, o Milt, ele não tá com ruptura. A Cobel Nem o Milt, nem não a tá Cobel. com ruptura também. E ela- E todo o board que trabalha, com certeza, também não tá com ruptura. Talvez a primeira seja a própria Halle, que vai mostrar que é possível e é bom pra empresa fazer esse tipo de coisa. Ela queria servir como um case, né? É. A sensação que eu tive é que ela se sacrificou pra mostrar que era bom. A Halle, o interessante é assim, se você pensar em última instância, a Halle de fora, que tem outro nome, né? Não esqueci o nome dela, que é parecida também. Helena. A Helena, ela tem a opção de não entrar mais na ruptura quando ela quiser. Ela tem a opção de falar, vou todos parar. eles têm. Sim, então. Só que ela, assim, ela tá mostrando, eu posso ir, mostrar pra vocês que é possível, e depois ela pode decidir não passar mais por isso, né? Então, assim, parece uma coisa plausível, né? Pra que a empresa tenha sucesso, porque ela é herdeira do império todo lá, né? O que eu quero falar é porque, assim, a Harmony Cobel, que ela é a chefe de toda a Lumon ali e que ela tem contato com o board, que a gente ainda não sabe direito o que é o board, mas é o conselheiro, a equipe de conselheiros que tá acima da Harmony. A Harmony trabalha ali e aí você vê que ela trabalha sem ruptura e ela trabalha apaixonada pelo que ela faz. Ela realmente acredita naquilo. Ela tem uma foto do fundador, do grande fundador, devota no apartamento dela e totalmente sem ruptura, com velas, o negócio ali é absurdo. E aí você vê que é uma idolatria ao trabalho, uma idolatria à empresa que ela tá grande, que ela dá o sangue por aquilo. Tanto que ela, sem ruptura, ela fala que ela tem um outro emprego no externo dela, ela fala que ela trabalha numa loja, ela também trabalha como doula, como ajudando, como assistente de pessoas que precisam amamentar, porque a irmã do Mark está grávida e ela é tão apaixonada pelo trabalho que ela percebeu que no trabalho o Mark tá esquisito, então no externo dela, ela vai cercar o Mark pra descobrir por que ela tá esquisito. E aquilo não é função nenhuma dela. Não, tanto que o board, quando descobre que ela tem uma outra profissão de ajudante de amamentação, isso é um dos motivos pra ela ser desligada da empresa no último ou penúltimo Não, episódio. ela não é desligada. Mas tem uma razão pela qual isso acontece. Porque a gente vê no final que existe um problema entre o Mark e a esposa dele, que na verdade não está morta, né? Sim. E que tem envolvimento direto com a diretora, a Cobel. Então ela, de alguma forma, tem essa aproximação com o Mark do externo, porque existe uma forma de resolver a situação para ele não descobrir, né? Para ele não se rebelar e também não descobrir o que aconteceu com a esposa dele. Então tem alguma coisa que a gente não sabe ainda, mas
mas que justifica esse comportamento dela. Mas é mais uma iniciativa dela do que da empresa. Exato. Ela está, exatamente. ou ela está tão mergulhada no negócio que ela quer fazer a coisa funcionar, ou pode ser também que ela esteja trabalhando contra a empresa. Então, mas nem existe uma possibilidade disso. Nem toda idolatria à empresa faz com que a empresa seja fiel a você. Então você é descartado. Então isso que eu achei muito forte, Thiago, sabe? Porque ela tava dando sangue pela empresa e a empresa descartou ela, demitiu ela por uma coisa tão banal, que era fácil de ser resolvida, entendeu? E ela tava se entregando sem a ruptura, se entregando na empresa e fora da empresa, em prol da empresa, e mesmo assim ela foi descartada, né? A sensação que eu tive ali é que ela é aquele aquele cara que acabou de virar gerente, e aí você acha o dono da empresa, acha que entende a empresa. No meio evangélico, a gente sabe aquele cara que é mais santo que Jesus? Não, eu não vou fazer. Jesus não perdoaria isso, então eu não vou perdoar. E aí fica aquela, sabe, o cara que é mais aficionado pelos pequenos espaços de poder que ele tem sobre algumas pessoas, e aí ele começa a usar isso de maneira religiosa, mas também obcecada. O patrão fala assim, ó, não pode atrasar, e aí o gerente fala, ó, você tem que chegar aqui 10 minutos antes. Não é a mesma coisa. Mas para aquele gerente, que tá super valorizando a informação, ele vai além do limite. É o Dwight, né? Exatamente. E aí, ela tinha a chave da casa do cara, ela fica vigiando ele. Até o lixo e ela fica dele. Controlando ele, exatamente, além do trabalho. Eu acredito que a série ela mostra um aspecto religioso, que é também uma crítica a esse mundo corporativo, que mostra que não tem a ver só com a autoridade que ela tem como chefe ali. Eu acho que não é esse o caminho. E a Cobel, ela tem uma coisa que nem o outro funcionário ali tem. Ela tem uma devoção pessoal ao fundador. Primeiro, essa série mostra que a empresa, ela trata o fundador, o início da série, como se fosse um mito de um herói, né? O velho da van. É, exato, o velho da van. Eu acho que... O velho da van bem sucedido, né? Eu podia falar Elon Musk, eu podia falar o Jeff Bezos da Amazon, mas... você usou um exemplo. Vamos contextualizar, tá bom, né? tá legal. Isso, tá ótimo. Brasileirão, fazer isso mesmo. E esse fundador, ele é o deus daquela empresa. Tanto que, quando existe a bonificação, né, do Dylan, ele tem todo... eu não vou falar muito sobre isso, porque essa cena, ela tem muita coisa, né? Tem muita coisa, tem muito mistério lá. Jogou muita coisa na nossa cara. Tem uma coisa erótica, tem uma coisa mitológica, tem muita coisa ali. Eu achei legal que o erótico não foi não passou do ponto também, gente, né? Não ele foi ficou assim de, tipo, entre o waffle e o erótico. Vamos pro waffle. O que acontece então? Essa série, então, ela tem uma premissa de mostrar essa religiosidade intrínseca da empresa. Um exemplo que deixa isso muito claro é quando eles conseguem fazer os objetivos lá no computador, né? E aí aparece um filminho, né? Lembra daquele filminho? Aquele filminho... Final de Street Fighter. Isso, parece final de jogo, quando você zera o jogo e tal, né? Tem a ver com a gamificação que a gente tá falando aqui também. E aí tem no final o herói, que é o fundador. E aí ele olha pra trás, né? E falando, fala, eu te amo. O cara, uma máquina falando, mano. É ótimo. E depois ele sai voando, né? Ele sai voando ainda. E dá duas voltinhas antes de sair, né? É muito legal. E isso mostra assim, então ele é o deus da coisa, né? Existe uma sala, que é uma sala da memória, como se fosse um museu dentro da empresa, né? De como que iniciou e tudo. Então existe esse culto a esse cara. Só que, voltando a Cobel ela tem uma devoção pessoal que não tem nenhum outro personagem. Provavelmente, a gente vai ver isso na segunda temporada, tem alguma coisa relacionada à família dela, alguma coisa assim. Provável. Naquele altar aparece algum elemento com o sobrenome dela. Isso. Que eu não sei se dava pra ler o nome dela ou se era algum outro nome da família dela. Eu acho que é da família dela, isso. Aquele altarzinho lá que tem na casa dela mostra essa devoção que ela tem pessoal e já anterior. Provavelmente ela já tinha uma coisa anterior à empresa, antes de entrar na empresa. Então, mas talvez não seja algo reconhecido pela empresa, porque pra demitir ela desse jeito... Exatamente. Só que o comprometimento dela com a empresa é um comprometimento religioso, né? Sim. Isso que faz com que essa personagem seja tão apegada ao trabalho dela. Mas isso é legal, assim, mostra que existe uma religião da corporação. Eu não sei se vocês assistiram aquele documentário da Netflix, não sei se tá Netflix agora ou confundi o streaming, mas algum desses streamings aí, que é o documentário da Abercrombie & Fitch, aquela marca, né, de roupa. Essa marca foi uma das primeiras a fazer esse espaço pro funcionário que o Paulinho tava falando agora, que eles chamam de campus.
ônibus. A pessoa não precisa sair de lá. Se ela quiser, ela dorme lá. Tem restaurantes, tem fast foods, tem shoppings, tem tudo lá dentro. Você não precisa sair de lá pra nada. Né? É tipo o quartinho da empregada, né? Que tinha antigamente, né? Que a empregada podia dormir no trabalho. Olha que vantagem. Exatamente. Não precisa pegar ônibus todo dia pra ir pro trabalho. Só que, além disso, as pessoas que trabalham lá, elas se sentem pertencentes como se fosse uma religião, né? Não, eu trabalho na Abercrombie Fitch, né? Era uma coisa, se vocês assistirem o documentário, vocês vão ver como é que funciona isso, essa identidade, né? Isso é muito legal, isso tem um quê religioso. Olha, por falar em quartinho da empregada, teve até uma mulher aí que ela foi acusada de escrava, porque ela morava com a família, ela trabalhava pra família e ela nunca recebeu salário. Ela foi acusada de escrava? Não, foi, porque aí depois que ela descobriu, alguém, né, descobriu uma visita que da família pegou e denunciou, e aí falou, não, ela tá sendo um trabalho de escrava, ela dorme num sofazinho, numa salinha lá e tal, e ela trabalha pra caramba, mais de 70 anos na família. E aí a família falou, não, mas é porque a gente não paga salário, porque ela faz parte da família. E aí foi feita toda essa lavagem, por isso que ela foi acusada de escrava, porque ela não se vê como escrava. Ela se vê como farm, ela se vê como parte da família, né? Eu tive muito tempo a sensação de que tudo aquilo ali é ela tem uma ambiguidade de que a igreja é uma empresa, e aí é uma crítica muito forte à religiosidade, mas por outro lado também bate em Francisco que as empresas se tornaram igrejas, e aí as pessoas não estão trabalhando e sim cultuando. Eu acho que é mais esse caminho do que o primeiro, porque ela não trata a religião, ela trata de uma religiosidade da empresa, ela não trata de aspectos religiosos fora da empresa. O máximo que a gente tem ali é uma crítica aos gurus, que é o coach, né, o cunhado do Mark, que de alguma forma também representa um tipo de religiosidade, com aqueles seguidores dele malucos lá, né, que, nossa, ele tá falando comigo, deixa eu ir lá ver, o pessoal já leu o livro dele, mudou a vida dele, é como se fosse uma vida antes e depois, uma conversão a partir do livro dele de autoajuda. Então acho que essa crítica é mais direcionada à empresa. Agora, eu não sei porquê, Paulinho e Dri, mas toda vez que eu venho aqui gravar com vocês, eu falo mal do capitalismo. Então dessa vez vai ser diferente. Tem que ser. O problema que o que essa série faz também é, de uma forma, uma crítica muito grande a como o capitalismo faz com que as pessoas se sintam parte delas, assim como se elas estivessem sendo salvas, né? No sentido religioso. Isso é muito engraçado. Mas dá um ruim, sabe? Assim, quando, por exemplo, a Cobel, ela é descartada tão fácil pela empresa, sabe? E aí ela chega na casa dela, ela destrói tudo aquilo que ela tinha construído pra empresa, todo aquele amor, toda aquela paixão. E aí, por isso que eu acho que a segunda temporada, a Cobel vai entrar pro time de que vai destruir a Lumon também, sabe? Eu acho que não, porque quando ela teve a chance, no último ato do último episódio, ela tentou se redimir pra mostrar, eu ainda sou útil. Olha aqui como vocês ainda podem contar comigo. Mas pode fazer parte da estratégia dela de destruir a Lumon também pra demonstrar confiança, enfim. Voltar pra destruir de dentro. Eu acho que como segunda temporada isso não vai acontecer. Provavelmente eles vão expandir mais a atuação da Lumon pra depois ter esse plano mais revolucionário, digamos aí, né? Porque de destruir, né? Um arco mesmo, né? Senão não tem história, né? O que acontece muito em série, gente, é que a primeira temporada, em séries bem escritas, né? A primeira temporada você tem o contato com o universo que você já acha que tá bem grande. Quando vai pra segunda temporada, eles abrem de um jeito... É igual o Dark, né? É igual Handmaid's Tale, por exemplo, Handmaid's também. Tale também. Aí você fala, não tem como mais abrir. Aí na terceira abre mais ainda. Aí fica com medo de abrir tanto também e não conseguir encaixar tudo. Mas pode ser que o que a gente viu agora é um microcosmo de uma coisa muito grandiosa que a gente vai descobrir pela frente. Mas igual Dark. Gente, Dark eu achei que fez isso tão legal, sabe? Eu gostei demais. Eu acho que se perdeu, sabe? Em algum momento, mas... não, eu de gostei. Tanto que abriu. E aí que entra uma outra coisa, cara, que dá pra gente encaixar aqui também, que é o abuso religioso que igrejas fazem a membros e a funcionários. Porque quando a gente mistura a questão religiosa, a gente não tem mais um compromisso com a empresa ou com aquele contrato. Você muitas vezes é usado para a mão de obra por seu compromisso com Deus. E quantas histórias a gente já não ouviu de pessoas que foram abusadas pela quantidade de trabalho, muitas vezes mesmo, de você ter que passar madrugadas e domingos e sábados e todo o tempo que você tem fora do seu emprego dedicado a uma causa, dedicado a uma igreja, porque é Deus que está pedindo isso, é Deus que espera isso de você, né? Então, quando a gente mistura, né, e nós como cristãos integrais entendemos que quando realizamos nosso trabalho, realizamos como
como para Deus, não para os homens e tudo mais. Mas quando isso é usado de uma maneira que você precisa fazer, porque esse é o seu compromisso com Deus, e isso é levado ao estágio do abuso, isso é um grande perigo que seria até legal. Eu fico com medo de pensar se seria legal ou não se a série trabalhasse nesse sentido, porque existe a questão religiosa embutida lá, mas como talvez eles vão trabalhar pode ser perigoso, mas a gente pensar nisso é importante também, né? De como existe gente, e a gente já falou sobre isso em alguns podcasts, né? Sobre alguns manipulação episódios religiosa e tal. Sobre esse abuso religioso que acontece quando você sai da esfera do seu compromisso com o trabalho e você precisa fazer porque Deus que está pedindo, o Deus que espera isso de você, né? Eu queria só dar um comentário sobre isso para também abrir um ponto de discussão, que é a ruptura que a gente fazia, pelo menos eu fiz isso muito tempo, de secular e sacro. Para muita gente ainda há essa divisão, essa ruptura de que lá naquele espaço é secular, aliás, no meu trabalho é secular, mas na igreja é sacro. Então, há uma ruptura também nessas relações. E a minha família, durante a semana, é o elevador, né? Que eu tô indo do secular pro sacro. Então, mas deixa eu defender a causa. Dos pastores. A causa da ruptura religiosa. É porque é o seguinte, aqui eu não posso deixar de usar meu papel que eu visto, né? Social, de cientista da religião, que é o seguinte, não tem como a gente pensar um mundo onde não há um sagrado e um secular. Isso é uma inocência, tá? Uhum. Imaginar que não há sagrado e não há secular e tal. Esse esforço que a gente faz para ser integral é um esforço de uma intencionalidade que surge de uma teologia que tenta integrar as coisas e dizer, olha, Deus ele também está no seu trabalho. Agora, não significa que o seu trabalho é sagrado no sentido estrito da palavra, porque aquilo que é sagrado é aquilo que possui a sacralidade. A gente puder usar um texto bíblico aqui, por exemplo, quando Deus se revela a Moisés, tira as sandálias, onde você está pisando aqui é santo. Aquele lugar era santo porque ele era santo em si mesmo? Não, ele era santo porque possuía a sacralidade. O que é a sacralidade da sua essência? Deus. Ele possui o sagrado. Então, se Deus estava lá, aquele lugar era santo. Eu não estou falando que Deus está na igreja, claro que não. Mas eu estou dizendo que existe aquilo que nós consideramos que seja sagrado e aquilo que nós consideramos que não seja sagrado. Mas se a gente parte do princípio de que Deus está em todos os lugares? Não, Deus está em todos os lugares, mas isso significa que todos os lugares têm essa presença especial de Deus. É por isso que a gente faz ceia, e a gente não come todos os dias o almoço como se fosse ceia, né? Certo. É por isso que a gente faz batismo e não toma banho todo dia como se fosse batismo. Então, esses rituais... Se for batista, tem que ser de banheira, né? Exatamente. Tem uma galera aí que toma banho só jogando aguinha, hein? É por isso que a criança pode tomar suco antes da ceia e suco depois da ceia, mas não pode tomar o suco da ceia. Depende da igreja. Exatamente. Então, veja como isso é interessante. Essa nossa dinâmica social, não tem como fugir disso, tá? Agora, isso significa que essa série, ela mostra uma coisa muito válida pra gente refletir, que é assim, o que a gente considera sagrado, já que não tem como fugir de que há coisas que nós consideramos sagradas e outras não, que por consequência nós chamamos de seculares ou de profanas, aquilo que é comum, aquilo que não é extraordinário. O que é que nós consideramos sagrado? Então, isso nos leva a pensar nisso que o Paulinho falou da série, porque a série ela faz com que a empresa seja o sagrado para os funcionários. E assim, se o externo quisesse não ir para a empresa trabalhar, ele poderia não ir. Ele tem essa liberdade, certo? Então ele poderia sair do esquema. Mas por que ele não sai? Existe uma pressão psicológica, existe uma cooptação psicológica. Eles têm uma casa, né? Isso, carro, salário. E provavelmente eles ganham bom dinheiro, né? Eles têm benefícios que o externo aproveita, apesar de não ser grande coisa, é um benefício que eles têm. Então existe ali motivos que nos mostram que essa empresa faz essa sacralização do trabalho. E nas igrejas não é diferente. Isso não significa que a gente vai abolir essas categorias sagrado e secular. Na minha concepção, isso é uma inocência. Porque na vida real, a gente considera coisas mais importantes, menos importantes, e outras que são para além do importante, que são sagradas. Mas, de toda forma, isso é um alerta para nos mostrar o que é sagrado e o que não é. Tem um sociólogo que chama Peter Berger, e ele fala assim que a religião pode ser tanto alienante quanto desalienante. E eu queria
mostrar pra vocês o desalienante. Porque que é alienante nós já sabemos. Todo mundo sabe que a religião pode ser alienante. A gente já vê tantos casos, né, de alienação a partir... Não falo da religião como qualquer... Mas todas as expressões religiosas podem ser alienantes. Por que elas são desalienantes? Porque quando eu mostro que Deus, ele está acima de todas as nossas instituições, de todas as nossas convenções humanas, de todas as nossas organizações humanas, etc., essas organizações, instituições, rituais, eles são relativizados. Porque o sagrado mesmo é outra coisa. Então isso desaliena a gente que acreditava que essas instituições, organizações, pessoas, gurus, pastores, são a representação do sagrado. Então, de alguma forma, a religião ela também pode ser desalienante. Só que eu acho que, em especial, a fé cristã ela é desalienante por natureza. Porque ela mostra para nós que Deus ele está muito mais preocupado com a vida humana e com a dignidade humana do que com aquilo que a gente acha que é mais importante do que o ser humano. É aquela discussão que Jesus fazia. O sábado foi feito para o ser humano ou o ser humano foi feito para o sábado? Né? O trabalho precisa de você ou você precisa do trabalho? Perfeito, exatamente, entendeu? Então, acho que nesse sentido, a fé cristã nos mostra que existe uma desalienação aqui que só é possível quando a gente vê por esse prisma, que é o prisma do Deus que relativiza os castelinhos de areia, né? E que a série mostra que são muito reais. São muito reais. A gente faz muitos castelos de areia e considera eles sagrados. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a citar, né, a ideia da caverna de Platão, de que eles estão lá, né, vendo... Estão ali dentro, né? Nas sombras, e que alguém do lado de fora vai iluminá-los e tirá-los de lá. Mas é exatamente essa ambiguidade de alienado ou desalienado. A humanidade entende que a razão te tira da alienação. Por isso que eu achei tão interessante aquela história de que os números são emoções. Mas para nós cristãos, de como cosmovisão cristã, o único jeito de ser desalienado é um caminho que vem do alto para nós, que é a salvação. E por isso que eu acho que há uma crítica forte desse seriado à religião, porque eles estão o tempo inteiro se colocando no papel de Deus, alienando especificamente, mas só é alienado quem é o inocente. Porque do lado de fora, as pessoas não se sentem alienadas. Mas do lado de dentro, elas não têm consciência de que elas estão sendo manipuladas de certa forma. Ah, que estão sendo usadas, elas têm. Elas sentem um incômodo, mas a trama fez com que elas tivessem a ideia de que elas estão se alienando. E aí entra um ponto que a gente não discutiu, que eu gostaria, que é o fato de que quanto de você se tranca nas suas decisões e depois se sente preso porque decidiu e não tem como desdecidir, de certa maneira, né? Porque as pessoas entraram por livre vontade, tanto que tem lá o vídeo delas falando, eu escolho entrar. Mas aí você fica preso, do lado de fora você acha que seu eu lá dentro tá feliz, mas ele não tá. Então, a gente não se conhece. E eu vou te falar, cara, que mesmo se você soubesse que o seu eu de dentro tá infeliz, ainda assim, no caso da Halle, ainda assim ela escolheu continuar fazendo a parada. Ela tinha outros interesses, mas é um bom paralelo com, às vezes, a gente aqui, sabe? Em uma situação, você tá fazendo algo que te deixa infeliz, mas você continua fazendo, porque, pô... Mas tá caindo, né? No dia 30 tá caindo. E um diferencial da Halle ainda, que eu me toquei agora, talvez ela tenha acesso ao eu dela de dentro. Porque ela tá no alto escalão lá, ela deve saber o que tá acontecendo, né? O pai dela, nas cenas finais ali, né, o pai dela fala assim, que horrível que aquela interna fez com você. É outra, né? E no recado que a externa manda pra interna, fala, eu sou a pessoa, você não é uma pessoa, né? Ai, gente, que vontade de socar a externa dela aquela hora. Mas aí, gente, qual que é a solução, por exemplo? Qual que é a solução? Não tem final feliz, gente. Não tem, porque, tipo, não se tem. ela resolve, se eles resolvem acabar com a empresa, todos os internos que a gente pega carinho vão deixar de existir. E tem essa discussão na série. Eles falam, o Irv fala, se eu não me engano. É o Irving. Vocês têm noção de que se a gente acabar com isso aqui, a gente vai deixar de existir? Não tem como terminar bem. Igual o menino lá que descobre que tem um filho e ele fala, eu quero conhecer meu filho, eu quero conhecer. Mas se ele destrói com o negócio, ele não vai conhecer também, sabe? Vai deixar de existir. É muito bizarro isso. Eu queria dar 2 comentários pequenos, assim. O cara que é o John Turturro, esqueci o nome do personagem. O Irving. Quando eles são internos, eles decidem que eles vão ser ligados do lado externo e que eles se comprometem a fazer uma busca
para contar para alguém aquela história. Eles fazem ali no final aquele pacto de que, ó, a gente vai ser desligado, o que fica, né? Ele fala, ó, eu fico, vocês vão ser ligados, acha alguém e conta para alguém. Mas o Irving, ele abre mão da missão pra ir atrás da emoção que ele gerou dentro do interno lá. Isso é legal do último episódio, porque são 4 pessoas com 4 propósitos diferentes, com 4 vivências, histórias diferentes, se encaixando ao mesmo tempo. Foi muito incrível o último episódio mesmo. E, gente, terminou daquele jeito que a Adri não sabia que era o último episódio. Ai, não sabia. Eu fiquei desesperada. Eu Na hora que achava que acabou, ela eu falei, sabia. põe o próximo. Aí ele não acabou. Eu falei, como assim? Acabou? Não pode acabar aí, não. Aí você não falou pra mim que era o último, então a gente tem que ver de novo. Eu fiquei tão brava com o Paulinho que ele não falou que era o último. Eu achava que ela sabia, porque a gente ficou pra assistir até mais tarde, não né? Não sabia. Aí até eu comentei assim, agora só daqui 1 ano. Ela falou, como assim, não tem próximo? Não pode, não. Termina com aquele grito ensurdecedor, né, do Mark. Aí eu fui dormir com aquele grito dele, Inclusive, sabe? a gente nem resvalou na teoria da esposa dele, né? Vai ficar Vai ficar pra segunda Verdade. temporada, vai. Pra próxima. Eu acho que dependendo de como for a segunda temporada, eu acho que vale a pena a gente fazer isso pela primeira vez, né? De pegar uma segunda temporada de uma série pra discutir só sobre Pra ela. discutir. Inclusive, eu acho que a gente deveria terminar esse podcast com uma sessão de bem-estar. De falar assim... O que Daniel você é, né? Sass, você é um trabalhador eu que deixa... externo. O seu eu externo deixa o seu desktop organizado. Daniel Sass, você é aquele que não deixa a toalha molhada em cima da cama. Daniel Sass, você é aquele que não aperta os 2 botões do elevador para cima e para baixo quando quer chamar ele. Você tem que reagir igual a todas as informações, por No seu favor. momento de bem-estar de igual modo. No final das contas, a série é toda sobre amar as pessoas, né? Você perceberam isso? Porque a motivação do Mark dele ter ido pra ruptura era porque ele amava a esposa dele de forma que ele não conseguia viver sem ela. E aí ele fez a ruptura pra poder viver um pouco melhor. E aí a série vai mostrando que o amor entre os funcionários é a motivação que eles têm pra poder descobrir um pouco mais do que tá acontecendo e se libertarem disso por amor um ao outro, né? O Irving deixa de fazer aquilo que ele deveria fazer na missão pra poder encontrar a pessoa que ele tava apaixonado. E no final das contas a gente vê que o Mark, quando descobre sobre a esposa dele, o impulso dele é tão grande que ele até deixa de lado aquela parte principal, né, que era de não revelar que ele era o interno, né, para poder de alguma forma ser a resposta para os problemas dele por causa do amor à esposa, né? E o Dylan com o filho que ele conhece O amor lá pelo fora, né? filho, E a Halle entra na empresa por amor ao trabalho e herança da família, pra provar pra todo mundo de que é possível a interna dela ser feliz e ela levar o projeto adiante pra frente e vender pras E outras honrar multinacionais. o pai dela, o vô dela, né? Toda aquela... E as cenas, isso aqui só um detalhe de fotografia, né? As cenas que estão na casa da irmã do Mark são as cenas que tem cor na série, né? São as mais Se você coloridinhas, perceber, né? não tem cor, né? Não tem cor, a série quase não tem cores. A maioria dos ambientes, até dos externos, só que na casa dela existe cor. E o motivo disso é muito óbvio. Lá é o único lugar que ele tem alguém que se importa com ele, que ama ele, né? Então ele vê Que aquela legal. casa de uma forma diferente. Que Que legal. o amor dá cores. É mais ou menos essa mensagem semiótica, né? Que a gente encontra na série. Cara, é muito completa, cara. A semiótica, pra mim, ela beira a perfeição. Assim, sobre cores, sobre o jogo de luzes. Lá dentro é tudo reto e quadrado. Do lado de fora as coisas são mais orgânicas, são vivas. As cores do lado de fora, onde tem amor, é quente. O Mark vive numa casa sozinha, sem luz, né? Então tem coisas aí muito interessantes. Mas aproveitando pra falar do que a gente não falou daquela mulher que libera o Pete, que a gente nem mal sabe quem é. Ela era responsável pelo implante antigamente, se revelou e tá jogando contra agora, né? E o nome da personagem, se eu não me engano, é Rehab, né? Que é Reabilitação. o nome que se dá pra reabilitação de drogas, né? Sim. Muito bom, gente. Curti demais, assim. Se ninguém ouviu esse episódio, já valeu a conversa. E agora, o interno do Paulinho que lute lá na segunda-feira pra editar esse episódio, porque tem muito Mas conteúdo o eu aí. do Paulinho vai ganhar uma festa da melancia nesse verão. Se ele editar direitinho esse podcast. Pode ficar tranquilo.
Ó, mano, depois do final de Breaking Bad, pra mim, o Ruptura é a melhor série que foi feita, assim. Assim, acabou Breaking Bad, a melhor série que se inicia, pra mim, é Ruptura. Eu gosto de Que várias, da hora, mas cara. Eu também essa, Ruptura, cara, é muito boa. Ruptura a gente curtiu demais também. É que Dark bateu bem, cara. Dark bateu bem, Nossa, assim, Dark chegou curti perto. demais também. E, cara, por mais que tenha pouca gente que acompanhe, Better Call Saul, pra mim, ela é Breaking Bad amadurecida, cara. Better Call Mano, eu Saul é preciso muito voltar, bom. cara, porque eu assisti 2 temporadas e parei. Então, chega um momento que ela fica cansativa. Mas depois, Thiago, nossa. É porque o ritmo continua o mesmo, sabe? Não vai Assim, ficar é o frenética. ritmo- É o ritmo do Vince Gilligan lá. Mas, cara, é essa coisa do psicológico mesmo, cara. Do incômodo, assim, o tempo todo, sabe? É muito bom, muito bom.